A Rádio Rio de Janeiro apresenta A Consolação de Jesus. Programa de estudo do Novo Testamento, sob a ótica da doutrina espírita. A apresentação: João Nogueira e convidados. Bem, meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós outra vez para o programa A Consolação de Jesus, este programa que tem por objetivo o estudo do Novo Testamento sob a ótica da nossa querida doutrina espírita. Tudo que nós conversamos aqui, nós temos que nos embasar na doutrina espírita, na codificação kardeciana. E vamos então dar início ao nosso programa de hoje. Hoje nós teremos mais uma bem-aventurança, a terceira bem-aventurança. Como nós já lembramos, temos uma inversão na Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia que nós usamos para ler os textos iniciais. Claro que nós não ficamos presos apenas à Bíblia de Jerusalém, usamos Pastorino, usamos João Ferreira de Almeida, usamos várias outras traduções, as que tiverem ao nosso alcance, e principalmente quando Kardec se utiliza da Bíblia de Sasse, a tradução de Sasse, da França do século XIX. Então nós temos aí várias possibilidades de verificarmos os textos, as escrituras, mas sempre sob a ótica da doutrina espírita, para podermos ter lógica, podermos ter razão, podermos utilizar exatamente do raciocínio lógico para entendermos o que Jesus quis nos passar. Então hoje nós vamos à terceira bem-aventurança, como disse, numa ordem invertida. Semana passada foi bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Hoje é bem-aventurados os aflitos, ou bem-aventurados os que choram, dependendo da tradução, pois que serão consolados. E nós estamos aqui mais uma vez com os nossos irmãos Leopoldo Pio e Henrique Parente para conversarmos a respeito desse assunto que nos empolga, né? Bem-aventurado. O que é um bem-aventurado? Bem-aventurado é o feliz, aquela pessoa que é feliz. Uma pessoa bem-aventurada é uma pessoa feliz. Então, feliz aquele que chora, pois será consolado. Feliz é o aflito, pois que será consolado. Isso é o que nos diz Jesus, e está lá no Evangelho dele, Jesus, segundo Mateus, capítulo 5, versículo 5. É esse o trecho que nós vamos iniciar o programa de hoje. Então vamos à leitura do trecho, mas queremos lembrar ainda para vocês que vocês podem entrar em contato conosco através do WhatsApp exclusivo do programa A Consolação de Jesus, pelo 21 98459 3950, 98459 3950. E o programa A Consolação de Jesus vai ao ar todas as quartas-feiras, às 14 horas, logo depois do Respondendo aos Ouvintes, com nosso irmão Valdemir Cruz e Antônio de Pádua, ou o Mauro, né, fazendo aí esse programa que nos esclarece muito a respeito das dúvidas que nós temos sobre o Espiritismo. E com reprises aos sábados, às 9 horas da manhã. Vamos então à leitura do trecho de hoje.
Vendo ele as multidões, subiu à montanha. Ao sentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e pôs-se a falar e os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. É isso, meus queridos amigos e irmãos, aí está o trecho. Como nós falamos, nós vamos, durante as bem-aventuranças, as 9 bem-aventuranças, vamos ler todo o trecho do Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 5, versículos 1 a 12, que é para nós podermos pensar em cada programa a bem-aventurança que nós vamos nos aprofundar nesse dia. E hoje é bem-aventurados os que choram ou os aflitos, pois que serão consolados. E aqui o nosso Carlos Juliano Torres Pastorino, no livro Sabedoria do Evangelho, volume 2, ele traduz da seguinte forma: felizes os que choram, pois que serão consolados. Mas ele não usa o bem-aventurados, ele usa o felizes, que é exatamente a mesma coisa, como já falamos. Então vamos aqui a um pequeno trecho desse livro, Sabedoria do Evangelho, volume 2, do Pastorino, em que ele trata exatamente dessa bem-aventurança. Então ele diz o seguinte: felizes os que choram, ansiosos em obter esse espírito, embora presos às sensações, e choram porque sentem a dificuldade de libertar-se das provações e tentações a que os sentidos os arrastam. Não se trata de chorar por chorar, que isso de nada adiantaria a evolução. Fora assim, os que vivem a lamentar-se da vida seriam os mais perfeitos, e aqueles que criam doenças e males imaginários, levados pela autocompaixão, para sobre si atraírem alheias atenções, palavras de conforto, estariam como elevados na linha evolutiva. Nada disso. As lágrimas, diz Pastorino, enchem os olhos e, sobretudo, o coração diante do próprio atraso, diante da verificação de quanto ainda somos involuídos. E isso traz-nos-á a consolação de ver-nos finalmente libertados. Não podemos admitir más interpretações em textos de tão alta espiritualidade que trazem incontestável clareza na exposição de seu pensamento. Bem, esse é o trecho de Pastorino, da análise de Pastorino, e ele vem aqui com uma ideia de conforto para aquelas pessoas que percebem o quanto ainda precisam evoluir, quão longe estão da perfeição e o quanto ainda precisam evoluir. E isso, diz o Pastorino, né, essa conclusão de que do caminho que tem que trilhar, de quanto ainda precisam trabalhar, isso dá uma consolação.
E uma das nossas interpretações, porque cabem várias interpretações aqui nessa bem-aventurança, como em todas as outras, mas nós temos que, como diz Kardec, sempre usar o bom senso, usar a lógica, usar o raciocínio. Então, quando nós percebemos que Jesus diz que feliz é aquele que chora, pois que será consolado, é porque aquele que sofre, sabendo que o seu sofrimento é uma necessidade que ele tem para ultrapassar aquilo que ele está ainda preso, ou seja, o espírito se reconhece como espírito ainda atrasado, no dizer de Pastorino aqui, involuído, né? Ainda longe da superioridade e até mesmo da perfeição espiritual. Quando o espírito se reconhece aí, ele percebe que as rudezas da vida, as dores, os sofrimentos, esses é que vão ajudá-lo a realmente superar todas essa momentânea fase evolutiva e poder subir a fases evolutivas superiores, digamos assim. Então, feliz aquele que chora, sabendo que esse choro de hoje é a felicidade, é o sorriso de amanhã. Mas vamos trazer aí a opinião dos nossos irmãos Henrique Parente e Leopoldo Pio para termos uma noção mais abrangente da bem-aventurança de hoje. Está aí uma das bem-aventuranças mais importantes para a gente entender a atualidade, o momento que nós estamos vivendo, e uma das mais mal compreendidas. Não sei se você, João, você, Henrique, concordam comigo, mas se a gente tira o aflito da frase e coloca ansiosos, bem-aventurados os ansiosos, a gente vai começar a entender por que é tão importante perceber a importância e o papel que as aflições têm nas nossas vidas. E eu falo da ansiedade porque a ansiedade é um dos problemas psicológicos e sociais que mais caracterizam a sociedade contemporânea. Quem de nós não se sentiu ansioso? Nesse sentido, quem de nós não se sentiu aflito com relação a algo do passado, a algo do presente ou a algo do futuro? Costuma-se inclusive dizer que uma das diferenças entre depressão e ansiedade é que a depressão é uma preocupação excessiva com o passado e a ansiedade é uma preocupação excessiva com o futuro. E, na verdade, como nós vivemos o presente, nós precisamos entender o nosso estado mental, psicológico e espiritual no presente. É muito importante, então, que a gente entenda que as aflições têm uma função, que é uma função pedagógica. Nós, como espíritas, precisamos ressaltar sempre isso. E eu uso um argumento que não é meu, Henrique e João, mas sim do Richard Simonetti, que tem um livro chamado Bem-aventurados os aflitos, que eu separei para falar um pouquinho dele rapidamente. E logo no início dele, logo na parte introdutória, chamada Examinar e Tudo, o Simonetti chama atenção para o fato de que o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, exatamente o capítulo intitulado Bem-aventurados os aflitos, é o capítulo com o maior número de páginas, mas também o mais substancioso e esclarecedor. Será que isso é acaso ou coincidência? Evidentemente que não. Se este é o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que tem o maior conteúdo em termos quantitativos e é aquele que, segundo o Richard Simonetti, tem mais substância e é aquele que mais nos esclarece, isso significa dizer que a importância da aflição, o papel da aflição ainda precisa ser melhor compreendido por nós. Quanto maior a lição, maior a ignorância do aluno, do aprendiz que somos nós. E o Simonetti lembra, falando das ponderações de Kardec, observando os títulos internos desse capítulo, só para citar alguns: a justiça das aflições, as causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, bem ou mal sofrer, o mal e o remédio, a felicidade não é deste mundo, sacrifício da própria vida, proveito dos sofrimentos para outrem.
Eu citei apenas algumas delas, são muitas, mas é importante a gente perceber como essas abordagens, como esses temas, dizem respeito àquilo que nós precisamos ainda aperfeiçoar em nós. Eu acho que esse que é o grande desafio quando a gente fala em bem-aventurados os aflitos. Entender que as dores, que os sofrimentos, ou melhor, para usar um termo muito mais adequado para nós que somos espíritas, que os desafios evolutivos eles existem para que a gente possa aproveitá-los da melhor maneira, para que a gente se reforme. Leopoldo, João, aos irmãos ouvintes do programa Consolação de Jesus, verdadeiramente estamos diante de um código divino, um código que ajuda-nos a compreender a nossa missão pessoal, que é a de viver na busca da plenitude da vida. Mas não vamos conseguir isso se não compreendermos, o papel da própria vida que pulsa em cada um de nós, dessa vida existente fora e dentro de nós, de quais seriam as nossas necessidades reais, as nossas necessidades verdadeiras. Porque diante da existência, nós percebemos que temos um início, um meio e um fim, porque assim a existência nos faculta esse saber que não temos como negar. Temos um tempo marcado. Só que a vida não se resume a isso. Nós hoje, pelo viés espírita, podemos compreender melhor, até porque a reencarnação ela é uma lei da vida, uma lei do universo. E muitas outras escolas falam a respeito da reencarnação já há muitos séculos. E o Espiritismo, que trabalha junto com a estrutura reflexiva que a ciência proporciona e a própria filosofia, nos faz compreender a reencarnação sobre um prisma diferente, ou pelo menos um pouco diferente do que se entendia até então. De uma maneira que todas as pessoas podem, de alguma forma, procurar compreender, e não somente um grupo seleto, como existia no passado. Então, diante da compreensão da reencarnação como um processo pedagógico, nós temos aí, então, diante da nossa existência, uma grande responsabilidade, pois compreendemos melhor que a atitude humana ela reflete não só nessa vida, mas também reflete em outras vidas que virão, como no passado refletiu na atualidade. Então, quando a gente percebe, bem-aventurados ou felizes os que choram, os que sofrem, os que passam por dificuldades, porque serão consolados. Isso obriga a gente a retomar a primeira bem-aventurança, porque para a gente reconhecer a luta que é para poder superar as dificuldades, o sofrimento, desse sofrer, como a gente necessita daquela humildade para poder entender que isso tem um sentido que hoje podemos até não compreender plenamente, mas existe um sentido para que tal coisa aconteça na nossa existência. Você, Leopoldo, como citou ainda há pouco, o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, é interessante que esse versículo ele se encontra no capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus, e versículo 5. E Kardec trata do assunto também no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, talvez uma sincronicidade. Mas, no entanto, esse capítulo tratado por Kardec, que é o maior do Evangelho segundo o Espiritismo, fala de muitos assuntos. Dentro desse tema não é à toa, porque é o que a humanidade mais passa, essa circunstância do sofrimento, da luta, ele nos remete e nos oferece aqui a reflexão a partir da responsabilidade humana, principalmente. Quando ele começa falando lá da justiça das aflições, nós percebemos que não vem de Deus propriamente a aflição imposta aos homens, que em realidade toda aflição é causada pelo próprio homem, pela sua incúria, pela sua necessidade de continuar vivendo da maneira que ele pretende viver, sem pensar se aquilo realmente seria o melhor para ele e para as outras pessoas. E a gente entende que Deus nos cria simples e ignorantes, mas que um dia seremos um ser que estaremos em união com Ele, que é o absoluto.
Então, para que o relativo se una ao absoluto, é preciso que ele compreenda e tenha liberdade de agir. Nesse processo de desenvolvimento, claro que vamos cometer muitos erros. E a ideia divina é proporcionar a nós o tempo necessário para podermos superar aquilo que a gente não conseguiu compreender. Para, a partir daí, superando as dificuldades, galgarmos os degraus superiores da evolução. Então, diante desse código que permite a gente compreender a ação divina, nós passamos por muitas dificuldades, e quando isso se torna realmente sincero e a gente percebe que nós somos um tanto responsáveis pelas dificuldades que atravessamos, que tiveram, às vezes, na própria vida, nasceram as dificuldades, ou nasceram em vidas anteriores, e quando a gente procura passar pela circunstância com resignação, advém da presença divina, dos amigos espirituais, a consolação necessária, a força necessária, para aí podermos superar essa dificuldade e continuarmos o nosso processo de compreensão e aproximação dessa união com o que é superior. É realmente um assunto muitas vezes mal compreendido, como você disse, Leopoldo. E o João leu a respeito do Pastorino, que também toca nesse ponto, do quanto é difícil a gente, às vezes, passar pela dificuldade, porque não é fácil sofrer de jeito nenhum. E ela está estruturada exatamente nesse caminho, Felizes os que choram, ansiosos em obter esse espírito, embora presos às sensações. E isso me faz lembrar que nós repetimos muitas vezes a frase do Brian Weiss: nós não somos corpos físicos tendo experiências espirituais, nós somos espíritos tendo experiências materiais. Então, nós ainda vivemos no mundo sendo do mundo, ao contrário da advertência, da instrução ou do aconselhamento de Paulo de Tarso, que diz para vivermos no mundo sem sermos do mundo. Então, por isso que o Leopoldo falou muito bem a questão da depressão, que é a preocupação excessiva com o passado, nós ficarmos presos ao passado, e a ansiedade, que é ficarmos presos ao futuro, ansiedade que é exatamente a preocupação excessiva com o futuro. A gente está sempre vivendo ou no passado, estando deprimidos, ou vivendo no futuro, estando ansiosos. E aí vem Jesus falando: qual de vós, por mais ansiosos que estejam, podem acrescentar um côvado à vossa estatura? Um côvado, meus irmãos, poderia representar aí 1 milímetro. Vocês sabem o que é 1 milímetro? É uma medida muito pequenina. Então, a preocupação não vai nos levar a melhorar nada, não vai nos levar a resolver nada, A questão da bem-aventurança é uma questão não das ansiedades negativas, mas das ansiedades positivas, aquelas que nós podemos controlar. Quando nós conseguimos realmente controlar as nossas ansiedades, os nossos anseios, programar direitinho, porque nós temos que programar a nossa vida. O que eu vou fazer amanhã? Eu vou fazer isso, isso e isso. Se amanhã chegar e não der certo, não der para eu fazer isso, isso e isso, tá tudo bem, tá tudo certo. O problema é que nós sofremos porque e se não der para fazer? E se não der certo? E se fulano não me compreender? Então a gente está sempre nessa coisa, enfim, de estarmos preocupados em demasia com o futuro. Mas, meus irmãos, nós vamos fazer uma pequena pausa, mas não sem antes lembrar que vocês podem e devem mandar mensagens de WhatsApp, de texto, para o número exclusivo do programa A Consolação de Jesus, que é o 21 98459 3950. Vamos então fazer um pequeno intervalo. Estamos apresentando A Consolação de Jesus. Voltamos a apresentar
A Consolação de Jesus. Bem, meus queridos amigos e irmãos, estamos de volta com a segunda parte, ou o segundo bloco, do programa A Consolação de Jesus. E vocês sabem que hoje nós tivemos aí a terceira bem-aventurança dos nossos estudos. A primeira foi bem-aventurados os pobres, a segunda bem-aventurados os mansos, e hoje estudamos a bem-aventurança bem-aventurados os aflitos ou bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. E vocês puderam acompanhar a opinião do Leopoldo e também do Henrique a respeito dessa bem-aventurança. É uma bem-aventurança, como foi dito, muito mal compreendida. Aliás, dificilmente a gente vai compreender perfeitamente os ensinamentos de Jesus, não é? A gente muitas vezes acha que é alguma coisa e na verdade é outra. O que a gente está buscando sempre é, através do conhecimento espírita, termos uma noção do que quer dizer Jesus, do que quer ensinar Jesus. Então, mais uma vez, nós vamos continuar tentando, buscando, e quem sabe a gente consegue compreender efetivamente o que quer nos ensinar nosso Mestre Jesus. Eu queria dizer para vocês que este programa vai ao ar, o programa A Consolação de Jesus vai ao ar em 2 horários semanais. O programa inédito é todas as quartas-feiras às 14 horas e a reprise todos os sábados às 9 horas da manhã. E vocês podem entrar em contato conosco através do WhatsApp exclusivo do programa A Consolação de Jesus. Voltamos a lembrar que, por favor, utilizem esse WhatsApp apenas para o tema do dia, né? Para falarmos a respeito do tema do dia. Porque muitas vezes a gente tenta aí falar de outros temas e nós temos já outros programas específicos para, por exemplo, responder perguntas sobre a doutrina espírita, que é o Respondendo aos Ouvintes, que é exatamente antes do programa A Consolação de Jesus, todas as quartas-feiras, de meio-dia às 14 horas, a apresentação do nosso vice-presidente da Funtarso, Valdenir Cruz, meu amigo, meu irmão, que está sempre com a companhia do Antônio de Pádua e do Mauro, né? Estão revezando sempre aí, tentando nos esclarecer a respeito da doutrina espírita. Então, se você tem uma dúvida qualquer sobre a doutrina espírita, mande para o WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, né? E você sabe qual é o WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro para você mandar esse recadinho lá para o nosso irmão Valdenir Cruz e, claro, para todos os programadores, é o 21 98486 7633, 98486 7633. Aí você fala com todos os programas da Rádio Rio de Janeiro, claro, à exceção do programa A Consolação de Jesus, que, como já disse, o WhatsApp exclusivo é o 21 98459 3950. Meus irmãos, quero aqui, antes de passarmos aos recadinhos, que nós temos alguns recadinhos, falar da próxima bem-aventurança. O próximo tema é o capítulo 5 do Evangelho de Jesus segundo Mateus, e está no versículo 6º, que é: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Olha, o que será que vem por aí, hein? O que será que Leopoldo e Henrique vão nos falar a respeito desse assunto, dessa bem-aventurança especificamente, que é tão interessante? Vou ler de novo aqui, ó: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Vem bem apropriado para o momento em que nós estamos vivendo aqui no Brasil, né? Então, o próximo programa será essa bem-aventurança. Então vamos aqui aos recadinhos, que nós temos vários recadinhos, como disse a Norma Maristela,
manda aqui: espero que seu aniversário tenha sido repleto das bênçãos de Deus, das ricas bênçãos de Deus. Norma de Todos os Santos. Ela disse que está com problema de visão e teve que sair das redes sociais. E pede preces à nossa irmã Norma Maristela. Com certeza estamos orando, e muito obrigado pelo seu carinho mais uma vez. Aqui lembrando o nosso aniversário, foi no último dia 13 de setembro. E agradecemos a todos os que manifestaram aí o seu carinho para conosco. Graças a Deus, a Rádio Rio de Janeiro, eu sou grato ao Caminho do Senhor, à Rádio Rio de Janeiro, por ter me proporcionado tantos amigos, e amigos de qualidade. Olha só, amigos que realmente são amigos porque o coração bate mais forte, né? Muito obrigado, Caminho do Senhor e Rádio Rio de Janeiro, porque foi através do Caminho do Senhor que eu vim parar na Rádio Rio de Janeiro, graças a Deus. Isso já tem um tempinho, né? 26 anos já. Nossa, eu era um garoto. Não era igual aquele da música, não, mas era um garoto ainda. Bom, temos aqui o recadinho da Marise. Ela diz assim: boa tarde, João. Leopoldo e Henrique, como é bom aprender com este trio valioso. Desculpa te desejar que consigas reparar ao que veio, mas é o que nós aqui, para isso que nós encarnamos, mas queremos nossa evolução moral. Beijo no seu coração, no coração de vocês, aliás. É isso aí, minha irmã, nós viemos aqui tentar aprender, tentar reparar sim, mas tentar aprender. Esse é o fundamento da nossa existência aqui no planeta Terra, seja como encarnados ou como desencarnados também, né? Nós continuamos existindo, continuamos aprendendo, continuamos trabalhando, continuamos fazendo as coisas certas e também fazendo as coisas erradas, seja no plano físico, seja no plano espiritual. O que a gente sempre busca aqui bater sempre nessa tecla é que nós somos espíritos e nós precisamos nos moralizar para que nós saiamos dessa roda de provas e expiações, desse ciclo vicioso, né? Mas nós vamos crescer, vamos evoluir, vamos sair desse ponto em que nós nos encontramos para alçar voos muito maiores, se Deus quiser. Não, Deus quer, se nós fizermos por onde. Aqui mais um recadinho. Obrigado a todos que nos desejaram feliz aniversário. Aqui o Pedro César: olá, amigo João, boa tarde. Em primeiro lugar, te parabenizar pelo seu aniversário, Deus te abençoe sempre. Obrigado, irmão. Em segundo lugar, o programa de hoje, dia 22 de setembro, foi muito esclarecedor, ou seja, o programa da semana passada, né? Realmente muitos irmãos nos contestam muito sobre a nossa maneira de pensar, mas um dia seremos mais fraternos com certeza. Desejo a você, irmão, muita paz. É isso, meu irmão Pedro, é isso. Nós estamos aí trabalhando para que, não que as pessoas nos compreendam, não, isso aí vai chegar uma hora que todos nós vamos nos compreender. E se as pessoas não nos compreendem hoje, eu fico pensando no que eu fiz no passado para que as pessoas me compreendam tão mal, vez por outra, né? De vez em quando você fala uma coisa, a pessoa te interpreta totalmente diferente, totalmente equivocado. Então eu devo ter deturpado muito aquilo que eu ouvia de pessoas no passado. Devo ter deturpado demais, porque só isso explica quantas vezes nós temos a nossa palavra deturpada pelas pessoas, por alguns, não, claro, não são muitos, graças a Deus não são muitos. Os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro são absolutamente fantásticos, caridosos, fraternos, maravilhosos vocês são. Agora, vez por outra, nós talvez colocamos alguma coisa de forma a não ficar muito clara e às vezes suscita dúvidas nas pessoas, né? Então, mas
pensamos assim, né? O que fizemos no passado para que realmente hoje nós passemos por isso? Não foi coisa boa, né, meu irmão Pedro? Um abraço para você, Pedro César. Fica com Deus. Mais uma vez, obrigado pela audiência, pelo carinho, por tudo que você nos manda aí de vibrações positivas. Aqui a Irineia, de Duque de Caxias, ela fala assim: boa tarde, tenho mediunidade e frequentemente vejo minha mãe e sinto a presença dela, mas ainda tenho móveis, uso roupas dela, ainda não desapeguei a lembrança dela, né, de lembrar dela, né? Nas preces converso com ela. O que devo fazer? Ela é o grande amor da minha vida. Obrigada. O programa hoje está maravilhoso. Parabéns. É isso mesmo. O programa de hoje está maravilhoso. Termina ela. Parabéns. Irineia, como eu coloquei lá na resposta para você, por áudio, é muito bom quando nós enviamos pensamentos de carinho para os nossos entes queridos. Os nossos entes queridos, eles podem estar encarnados ou desencarnados. Eles continuam existindo. Nós mandamos nossos pensamentos positivos para esses irmãos, para esses nossos entes, e principalmente como se trata de mãe, né? A mãe é uma figura que, meu Deus, não tem igual. Não tem igual. Nós homens vamos ficar para a próxima encarnação aí que pudermos sermos mulheres, para sabermos como é bom ser mãe, como é bom ter o amor de um filho e de uma filha, né? Então é muito importante que nós enviemos os nossos pensamentos de carinho, de gratidão, né? De gratidão, isso é muito importante. Se houve algum problema, agora eu não estou falando com a Irineia, estou falando com todos os irmãos, todos nós, entre aspas, perdemos, entre aspas, alguns entes queridos, né? E, por exemplo, minha mãe e meu pai desencarnaram, né? Meu pai desencarnou, ele tinha 49 anos, em 1976. E minha mãe tinha 72 anos, foi em 2005. E a perda física é uma perda que a gente sente muito, com certeza. Não é aquela história de, não, eu sou espírita, eu tenho que compreender, eu não posso chorar, não posso sofrer. Negativo. Isso não existe. Nós somos ainda muito apegados à matéria. Como eu lembrei a frase do Brian Weiss, nós somos espíritos tendo experiências corporais, não somos corpos físicos tendo experiências espirituais. E aí nos mostra que nós realmente continuamos vivendo, mas a presença física ainda faz muita diferença na nossa vida. É muito importante. O que a gente não deve fazer é aquilo que você está falando aqui, que ainda tem algumas coisas físicas dela, né? Roupas dela. Eu acho que se você puder doar para uma entidade filantrópica, é maravilhoso, viu, Irineia? Maravilhoso. E faz bem, inclusive, para o espírito que tem seus pertences materiais doados para uma instituição de caridade para ajudar outras pessoas. Maravilhoso. Agora, se você tem utensílios que ainda utiliza, não tem problema nenhum também não, né? O que a gente não pode fazer é evocar o espírito para que nos ajude, por exemplo, a resolver certas questões. E infelizmente muita gente faz isso, né? Evoca o espírito, chama pelo espírito, ou então fica se lamentando: se fulano tivesse aqui, eu não estava passando por isso. Se Beltrano tivesse aqui, isso aí não estava acontecendo. Já tinha resolvido essa situação, mas fulano e Beltrano não estão aqui mais. Não é por aí. Se o problema existe, nós é que temos que resolver, porque nós é que estamos encarnados. Quem desencarnou não tem mais problema neste plano físico. Ele vai ter os seus desafios agora no plano espiritual. E é isso, nós precisamos ajudar esses nossos entes queridos, esses nossos irmãos, a realmente conseguirem superar as dificuldades
no novo plano. E quando a gente atrai os irmãos fisicamente, ou seja, nós colocamos certas coisas que eles poderiam fazer se estivessem aqui conosco, ficar lamentando pelo desencarne deles, não devemos lamentar, porque aquilo foi a necessidade daquele espírito. E nós precisamos respeitar a necessidade, não sermos egoístas e orarmos pelos irmãos que já se foram, lembrarmos deles com carinho, com gratidão, volto a dizer, é muito importante. Então, bem-aventurados os que choram, por isso que nós estamos respondendo aí a tua pergunta, porque poderia não ter a ver com o tema do programa, mas tem tudo a ver com o tema do programa, né? Entes queridos que já desencarnaram, nós estamos chorando, mas nós somos felizes porque choramos, mas já com a consciência de que eles não deixaram de existir, ao contrário, continuam existindo e continuam sendo esses seres amados da nossa vida. Obrigado, Irineia, pelo teu carinho, pela tua mensagem, e vamos tocando em frente, como diz a música. Mais aqui uma colocação do Jorge de Nilópolis. Bom dia, tem-se a ideia de um apocalipse, uma degradação do planeta Terra, porém os mansos herdarão a Terra será transformada, mas o que indicam os acontecimentos? Estamos destruindo o planeta. Meu irmão Jorge, como eu te falei, nós vamos ler a sua mensagem aqui hoje, no programa de hoje, e tentar respondê-la. O que ocorre é que a gente não entende que está tudo rigorosamente certo. O planeta não está à deriva. Ele tem uma condução maior. É claro que Deus respeita o nosso livre-arbítrio, mas Ele tem a condução da generalidade do planeta, de todos os habitantes encarnados e desencarnados do planeta Terra. Então ele não vai permitir que aconteça algo com o planeta que possa prejudicar as futuras gerações, que já serão gerações regeneradas, já serão espíritos melhores do que mesmo nós. Nós, quando desencarnarmos, se for nos permitido, né, se nós tivermos a possibilidade de permanecer no planeta Terra, nós seremos treinados, educados, corrigidos em muitas das nossas dificuldades, para que quando nós reencarnarmos aqui no planeta, nós possamos estar mais evoluídos a ponto de não mais agredir o planeta, não mais destruir o planeta, como você cita, né? Essa questão do apocalipse, né? Que apocalipse às vezes é uma palavra que as pessoas não conseguem compreender. Apocalipse não quer dizer nada de errado, nada de mal, não. Apocalipse é revelação, pura e simplesmente revelação. É isso que significa. Mas tudo o que está acontecendo é de necessidade de nós, espíritos ainda ligados ao planeta Terra. Obrigado, meu irmão Jorge, pela tua participação também, e até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Continue mandando as suas mensagens, é muito importante termos as mensagens de vocês. Aqui o nosso irmão Alamir, eu descobri que o Alamir faz aniversário no mesmo dia que eu, olha só que legal. Aqui o nosso irmão falando assim: olá João, me tira uma dúvida, por favor, se for possível. Na pergunta 226, no Livro dos Espíritos, os espíritos, quando atingem a perfeição, os espíritos puros não precisam mais reencarnarem, somente em missões. Te pergunto, nós podemos saber, afirmar que certos espíritos que foram ótimas pessoas reencarnadas, como Gandhi, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, não precisam mais reencarnarem? Muito obrigado, Alamir de Sepetiba. Não dá para afirmar, Alamir, porque nós vemos uma parte do espírito, como eu lhe falei, vemos uma parte do espírito, mas não vemos o espírito como um todo. Então nós precisamos entender que alguns sim, alguns não vão mais reencarnar entre nós, mas outros
Não, outros vão continuar aqui entre nós. Agradecendo a nossa irmã Ana, nossa irmã ouvinte Ana, e a Maria Sônia também, que parabeniza o Henrique e manda abraço para todos nós. Obrigado, minha irmã Sônia. Muita paz, muita luz. E vamos então elevar os nossos pensamentos a Deus para fazermos a nossa prece final. E lembrando que o programa A Consolação de Jesus atende por mensagem de texto pelo WhatsApp 21 98459 3950. Vamos então à nossa prece final. Querido Mestre Jesus, bem-aventurados, ou seja, felizes, os que choram, pois que serão consolados. Hoje nós sabemos, Senhor, que ao chorarmos, ao ficarmos aflitos, ao sofrermos desilusões, dissabores, nós sabemos que isso é apenas um resgate e também pode ser um trampolim, digamos assim, para alcançarmos superior evolução. Nós queremos te agradecer, Jesus, porque nós hoje já compreendemos um pouquinho a respeito dos teus ensinamentos. E que ensinamentos, Jesus? Que ensinamentos nós temos todos os dias com o teu Evangelho, com a tua luz, com o teu amor, com a paz que sentimos quando estamos percebendo que tu estás conosco a todo instante. Tu não nos deixas em hipótese nenhuma, nem quando nós fazemos as besteiras que fazemos, Jesus. Tu estás conosco constantemente, nos ajudando, nos intuindo, nos inspirando a melhorar. Por isso nós queremos te agradecer, Jesus, pelo teu amor, porque tu não desistes de nós, porque tu nos incentivas sempre a fazer aquilo que é melhor. Que a tua paz, Senhor, que a tua luz, Senhor, ilumine e pacifique a toda a humanidade. Que assim seja, e graças a Deus. Jesus é o Cristo do planeta Terra, o mestre da nossa evolução, modelo e nosso guia, lapidando os nossos corações, através das provas e expiações, pouco a pouco a evoluir. Mas até em breve não será mais de provas e expiações, se transformará e aqui só poderá ficar o rebanho puro de Jesus, que entendeu e semeou o Evangelho e o amor do Cristo. E neste dia tua vontade, Jesus, será vivida entre irmãos, estejam eles onde estiver. Quem compreendeu teu Evangelho herdará a tua paz aqui no teu planeta, regenerar